Elas vieram da Índia, né? Gostam de climas quentes. Salvo engano, as maiores frutíferas do mundo, né? São as maiores frutíferas que existem. O plantio pela semente, normalmente, ele leva 8 anos para frutificar. Em média, 8 anos, 8,5 para estar frutificando o plantio de manga pela semente. Você pode ter um pé de manga frutificando em bem menos tempo. Você vai pegar aí uma manga que seja jovem, adolescente, você vai pegar o galho do enxerto, ele vai se fundir, ele vai se tornar um galho da própria manga nova. Porém, o relógio biológico daquela frutífera que você colheu, ele já está adiantado, porque ele saiu de uma matriz que já frutifica há algum tempo. Então, aquele galho ali vai crescer e vai começar a frutificar bem mais rápido. Se outrora eu falei que uma manga plantada do caroço leva em torno de 8 anos para frutificar, então, se você fazer essa manga aí, que eu estou te falando, eu estou dando um conselho para você não plantar da semente, você fazer a enxertia, do jeito que eu falei aqui, em uma planta mais nova, você enxertar um galho de uma que já produz há mais tempo. Qualquer mangueira eu posso possuir no vaso? Pode, sim, dessa forma. Se você for lá, tirar um galho dela, como outrora eu disse, e implantar aquele galho em uma muda nova. Aí, aquele galho da frutífera antiga, que já está com o seu relógio biológico adiantado, ele vai com o tempo, você vai aguardar ali em torno de 1,5 a 2 anos, ele vai começar também a soltar flores e fruto, mesmo estando em um vaso. A melhor época para nós plantar a nossa manga é na estação da primavera. Aí você me pergunta, Edson, em qual lua? Né? Tem muitas pessoas que nos perguntam aí, ao longo da carreira no YouTube, nos perguntam ao longo das redes sociais aí, no Zap, nos perguntam em qual lua deve plantar. Eu escolho 2 luas, eu escolho a minguante ou a crescente. Para a sua frutífera não encher muito de folha ou não esticar muito. E você deve plantar a sua frutífera na primavera. Por que na primavera? Na primavera são quando as plantas começam, assim como o urso acorda da sua hibernação, as plantas também, na primavera elas começam a acordar da sua dormência. Porque as plantas entram em período de dormência, quando nós começamos ali o outono, lá para o meio do outono, as plantas elas entram em período de dormência. Elas você não começa a ver ela estagnar. Ela não produz broto. Você vê que a folhagem fica do mesmo jeito. Ela não vai nem para frente e nem para trás. Ou, aliás, ela costuma ir para trás, porque aí, com o tempo, quando vamos aproximando da primavera, o que acontece com a sua frutífera, as suas plantas em geral? Acontece que elas começam por ter as suas folhas derrubadas, porque quando a natureza é sábia, a sua planta começa a ter a sua folha derrubada, porque ela entende que ela quer trocar de folha. Se ela quer trocar de folha, aproximando da primavera é o melhor momento para você plantar a sua muda de manga aí, ó. Pode plantar na primavera, que é quando as plantas começam a acordar, então a sua já vai acordar plantada. Então, aí, você colocando ela no vaso, é só fazer uma ótima adubação nela. Vamos primeiramente colocar ele em um vaso bom, um vaso que esteja uma medida, vou colocar aqui, não vou falar em litros não, um vaso 50 por 50, né? Se você colocou um vaso 50 por 50, um vaso bem resistente, porque as raízes da manga são raízes resistentes, então ela requer um vaso resistente. Você vai ter manga em pouco tempo e vai ter manga de qualidade
vai ter manga do jeito que você quiser. Mas, não esquecendo, a manga, se você plantar ela no vaso, você deve estar sempre cuidando dela. Como você vai cuidar dela? Nós vamos aí ter 40% de matéria orgânica. Ou seja, matéria orgânica que eu estou falando é ali um pouco de terra preta misturado com folha em decomposição. Nós vamos pegar ali também essas pedras de rio, vamos pegar as pedras, né, os minérios, e vamos colocar junto também. E o vaso, minha gente, para mangueira tem que ser um vaso que ele esteja em umas condições de dreno ótimas, em perfeitas condições de dreno, para você não estar parando a água nas raízes da manga. Mas você pode usar no fundo dele aí a brita, né, um cascalho, essas pedras lavadas de rio, para que as raízes se tramitem no meio dessas pedras. Então, e você pode estar usando esses 40% de terra, que é a matéria orgânica, mais 40% é dessas pedras. E vamos colocar aqui agora mais uns 20%, esses 20% que sobra, nós vamos colocar na mangueira, nós vamos colocar uma camada morta. Edson, o que é uma camada morta? Já digo para você. Uma camada morta, eu vou te dar um ótimo exemplo aqui que você já vai matar tudo de uma vez. Você vai colocar uma camada morta na sua planta, que ela é rica em potássio, ela é rica em fósforo, ela é rica em nitrogênio, ela vai dar tudo de bom que a sua mangueira precisa. Aquele resto, você já viu, por exemplo, a pessoa cortando o jardim, essa grama comum, essa grama de campo de futebol, mas uma poda de jardim. Vamos lá para a poda de jardim. Quando a pessoa termina de podar o jardim, o que ele faz? A máquina tritura a grama toda. Então, ele vai e passa rastelando aquela grama. Só que ele não deixa aquela grama ali, porque aquela grama, o sol vai bater nela, a seiva dela vai esquentar e vai matar a outra grama. O que ele faz? Ele pega aquela grama e retira para fora da grama. E muita gente joga aquilo ali fora. Sabe o que está jogando fora ali? Está jogando potássio, está jogando fósforo, está jogando cálcio, está jogando nitrogênio, está jogando muita coisa fora. Então, você vai pegar esse resto de grama, que é jogado fora, essa se chama camada morta para nós colocar na nossa mangueira. Você pode deixar ela secando até mesmo no sol e jogando, regando com a água. Rapidinho, com uns 15 dias mais ou menos, já está entrando em decomposição. É uma matéria orgânica que já começa a se decompor com 15 dias, 20 dias aproximadamente, ela já está bem sequinha. Você vai pegar ela, eu falei 40% da matéria orgânica, que seja a terra com a folha, e falei mais 40% das pedras, etc., colocar, e mais 20% é dessa matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai uma dica minha. Essa matéria orgânica pode ser o resto de grama cortado pelos nutrientes que ele tem. O que você vai fazer? Você vai vir no pé da sua mangueira, por dentro do vaso, vai colocar esse resto de grama que você pegou ali e vai continuar simplesmente a rega. Não vai demorar muito, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, você já começa, não vai ser em grande escala, porque uma mangueira, quando ela começa a produzir, a primeira produção dela é fraca. Ela costuma dar 2, 3, 4 mangas só. Na segunda produção, ela vai aumentar a produtividade. Na terceira, ela vai aumentar mais ainda. E assim sucessivamente. Mas não se esqueça, nós vamos ter uma frutífera em vaso para a nossa praticidade. Nós não vamos ter uma frutífera em vaso para nós colher toneladas de manga. Não vai ser assim. Nós vamos ter a frutífera em vaso porque nós gostamos de ver a frutífera em vaso, nós gostamos de ver ela produzir em vaso, porém, ela nem de perto compara com a frutífera que vive 80 a 100 anos no solo, que ela cresce bem à vontade, ela cresce bastante. Então, a sua frutífera em vaso, ela não vai crescer tanto assim não, mas
ela vai te dar manga o suficiente para você ficar satisfeito e ver que valeu a pena. Cada minuto que você levou para cuidar dela, você vai ver que valeu a pena você ter feito isso aí, né? Valeu bem a pena. Então essa é a dica para você ter a sua manga em vaso. Então eu quero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, ajude esse canal a crescer e no mais, muito obrigado. Tenha um abraço do Edson Silva, até o próximo vídeo e fique com Deus.